Fala galera, estamos com vocês aqui com mais um vídeo no canal Guia do Nob. E nesse vídeo eu quero estar falando um pouco sobre as raças e sobre as classes do jogo Terra Online. Bom, o que seriam raças e as classes? Qual a diferença? Bom, as raças é o tipo de jogador que você vai escolher. Se é humano, se é Castanic, né? Se é Popori, se é Baraka, se é High Elf, né? Se é Elfo Preto, assim poderíamos dizer dos Castanics. Então é o tipo de jogador, e cada tipo de jogador, né, cada tipo aqui de herói tem as suas qualidades inerentes, né, qualidades que são próprias deles. E depois vamos estar falando das classes, que no caso é o estilo do hero. Se é tanker, se é mago, se é suporte, se é healer. Então a raça é o tipo de jogador. E classe é o estilo do jogador, qual o estilo de luta dele. Então, basicamente, é isso aí, raça e classe. E para começar, eu quero falar sobre a hitbox. Quando você fala em raça, você olha pro tamanho do seu personagem. Então, a hitbox seria isso, seria o tamanho, né, do personagem. E cada raça aqui tem uma hitbox diferente da outra. Você pode ver aqui que os Castanics têm uma hitbox menor que a dos humanos. Os Zaemon já tem uma hitbox bem maior que os dois. Então isso aqui é a hitbox do personagem. Vamos começar falando dos humanos. Os humanos têm uma hitbox média, né? Não é tão grande. E por que a gente fala de hitbox? Porque a hitbox vai influenciar muito durante o jogo. Como Terra não possui o sistema de target, né? Você seleciona o target e automaticamente ataca ele. Terra possui sistema de mira, você tem que mirar para acertar o seu oponente. Então a hitbox vai contar muito na hora de você aí se esquivar de um ataque, na hora de você dar aí a sua evasão do ataque. Então as raças com hitbox maior são mais difíceis de você desviar de ataques do que as classes que têm hitbox menor. Então se recomenda mais classes que têm hitbox menor, né, para se jogar. Então vamos estar aqui falando sobre as habilidades de cada raça. Você vai ver aí com qual você tem mais afinidade. E vamos falar dos humanos primeiro. Os humanos, eles têm a habilidade de movimento aumentada fora do combate. Uma habilidade que a raça deles tem. Então se qualquer classe você escolher que encaixar no humano, ele vai ter essa habilidade independente do estilo. Se for mago, se for tanque, se for suporte, é própria dos humanos. Tá, gente? Então eles têm o movimento aumentado fora de combate. Eles podem se teleportar para a Velika. Eles tomam menos dano quando o HP chega a 30% ou menos. Eles tomam 10% a menos de dano. Quando ressuscitam, os humanos regeneram o HP rapidamente. Porque quando você morre dentro de Terra, você renasce, né, digamos assim, sem estamina, sem mana e quase praticamente sem HP. Então os humanos, quando eles ressuscitam, o seu HP regeneram rapidamente. É uma habilidade inerente da raça. E eles podem criar armaduras leve mais rapidamente, armaduras light, né? Então, uma boa combinação aí para você estar fazendo para jogar com humanos seria um Lancer, né, e um Berserk. Lembrando que a hitbox do gênero feminino é menor que a do gênero masculino. Fazendo aí também um Arc também fica legal, né? Vai da sua preferência aí. Então, os humanos têm essas qualidades aí que eu te falei. Bom, vamos falar sobre os Castanics agora. Os Castanics seriam os elfos negros, né, entre aspas assim, do jogo Terra. Eles têm a habilidade de se teleportar para Kaetor, é uma cidade que tem dentro do jogo, é a cidade natal dos Castanics. Eles também possuem velocidade de movimento aumentada fora do combate. Eles têm a habilidade também de tomar menos dano quando caem de lugares altos. Se você estiver em cima aí de um penhasco ou de um lugar assim bem alto, quando você cair, ele tem a habilidade de tomar 50% a menos de dano, né, do que outras raças. E eles também têm uma qualidade assim que eu acho que seria assim, talvez a principal, que destaca assim nos Castanics, é a habilidade de acertar critical com mais facilidade quando estão atacando pelas costas do oponente. Então, eles têm essa habilidade aí que as outras raças não têm, de acertar o critical rate, né, pelas costas com mais facilidade. E então é uma classe boa, uma raça boa para você estar jogando de Warrior e Slayer. Tá, gente? Porque o Warrior e Slayer
São classes de bastante evasão, são classes que se movimentam rápido e são classes que chegam atrás do inimigo com maior facilidade. Então um Ori e um Slay encaixa muito legal aí na raça dos Castanix. Lembrando que você pode encaixar qualquer classe nessa raça que fica legal também. Um arqueiro, e tem gente que joga de sorcerer, fica legal também. É uma raça assim bem versátil para você estar jogando. Eu falei do Ori e do Slay porque eles têm uma facilidade maior, né, de chegar atrás do oponente, mas por possuir uma hitbox bem pequena, os Castanix podem ser encaixados em qualquer classe. Tá, gente? Fica da escolha de vocês. Agora vamos falar do Zayman. A raça do Zayman possui uma hitbox grande, como nós já comentamos aqui no começo. Tá? Alguns desaconselham jogar de Eamon, mas vai da escolha também da pessoa, se achar interessante, né, seus chifres, seu corpo robusto. Pode estar escolhendo o Zayman aí para jogar também, porque ele também tem as suas habilidades inerentes. Por exemplo, eles podem se teleportar para Kaieto, que é a mesma cidade dos Castanix. Eles possuem resistência a knockdown, né, a knockout, a serem derrubados. Eles possuem uma resistência aí maior do que outras raças. Eles também recebem menos dano com HP 30% ou menos. Recebem 10% a menos de dano. Eles também têm resistência a skill de dano prolongado, tipo veneno e fogo. Eles também, quando tomam esse tipo de skill, eles têm uma resistência maior aí do que outras raças também. Mas é aquela coisa, né? Eles têm uma hitbox grande. Eles também coletam metal mais rapidamente. E como eles também possuem muito HP, né? É uma raça que tem muito HP. Eles são recomendados, se você gostar de jogar aí de Lancer e de Priest, Healer, né? Que seria o caso. Os Zaymons são recomendados para quem aí gosta dessa raça, independente da sua hitbox. Então agora vamos falar sobre os Popori, né? E sobre a Zelin. Vamos falar dessas duas raças juntas, que na verdade as Zelin são o gênero feminino da raça Popori. Eles possuem as mesmas habilidades, né, as mesmas características inerentes. Então vamos falar dos dois juntos aqui. Bom, os Popori, eles têm a habilidade de se teleportar para Velika. Eles possuem uma passiva que aumenta o movimento fora da batalha. Então eles têm essa passiva aí, como os outros que nós falamos aqui, o Humano e o Castanix. Eles também têm esse movimento aumentado fora de batalha. E também tem uma ativa, gente. Além da passiva, também tem uma ativa que aumenta também o movimento fora de combate. Aumenta por mais 20 essa ativa aí, com cooldown de 20 minutos. Eles têm uma ativa também que fazem os mobs não perceberem a presença deles por 1 minuto. E reduz o seu movimento speed em 40%. E eles passam pelos mobs sem serem detectados. Tem um cooldown de 1 hora essa ativa deles também. Tanto as Zelin como os Popori tem essa skill. Então se você quer passar aí no meio de uma legião, né, de monstros sem ser detectado e de repente você está com pouco HP durante o jogo aí, se você tiver com essa raça durante o jogo, você pode ativar essa skill, passar no meio deles, você tem 1 minuto para usar ela, né, sem ser detectado, a menos que você use alguma skill, algum item ou faça algum ataque, aí ela cancela a skill. Eles nadam também mais rapidamente na água, então você vai ter um movimento aí aumentado, e coletam plantas também mais facilmente. Possuem a hitbox pequena, principalmente as Zelin possuem a menor hitbox do jogo, combinando assim com qualquer classe. Qualquer classe aí que você quiser encaixar nos Popori ou na Zelin vai ficar legal, porque a hitbox é bem pequena, vai combinar aí com tanker, com healer, né, com suporte, fica bem interessante. É uma raça bem versátil para você estar jogando, e é isso aí. Agora vamos estar falando dos grandiosos Barakas. Os Barakas possuem hitbox também grande, né, você pode ver aqui. Eles não possuem também gênero feminino, só tem gênero masculino. E podem se teleportar para Alemanteia. Tem uma ativa nos Baraka que faz ele recuperar todo o HP instantaneamente com um cooldown de 2 horas. E a sua estamina nunca vai abaixo dos 20%. Mesmo quando eles morrem, eles não perdem totalmente a sua estamina. A estamina deles fica 20% e não desce mais que isso. Tem resistência a efeitos paralisantes, tipo stun, em mais 10%. Podem criar armas mágicas também mais facilmente. A habilidade é aumentada em 10%. Então, são recomendados aí para quem quer jogar de Priest ou Místico, que são as classes mágicas do jogo. Então, se você quer fazer um Priest ou um Místico,
fica aí, né, a recomendação da classe dos Barakas. E por fim temos aqui a classe dos High Elf, né, ou dos Elfos Brancos, se você quiser chamar assim. É uma classe que possui gênero masculino e feminino, mas com grande semelhança, né. Se não fosse aqui pelos seios aqui, né, do gênero feminino, não daria nem para discernir se é masculino ou se é feminino. E os High Elves podem se teleportar também para a Alemanteia, igualmente os Barakas. Eles possuem movimento também aumentado fora de combate, coletam essência mais rapidamente, ou seja, materiais de alquimia, e assim como os humanos, como os humanos recuperam todo o HP, né, depois de ressuscitar, os High Elves recuperam a mana. Então quando você morre aí, que você estiver jogando de High Elf, quando você morre, depois você ressuscita, a sua mana vai se regenerando rapidamente. É uma habilidade aqui inerente da raça. E é uma raça boa que combina com Místico e Priestes, né? Por ter essa habilidade aí de mana. Mas tem gente aí que joga de outras classes, né? De High Elf, mas a recomendação aí é para jogar com essas duas, de Místico e Priest, que são raças mágicas, né? Então, falamos aí sobre as raças e agora vamos falar um pouco sobre as classes do jogo. Então, galera, sobre as classes, a primeira coisa que a gente deve olhar são o nível de dificuldade requerido aqui de cada classe. Note aqui que essa primeira classe aqui, que é a classe dos Berserk, tem um nível de 3 estrelas, né, que vai de 1 a 5 requerido para jogar. Então é uma classe de dificuldade relativamente média, né? Não está nem pouco, né, nenhuma e nem 5. 3 estrelas aí é uma classe relativamente fácil, né, digamos assim. É um nível médio de dificuldade para se jogar. E a principal característica dos Berserk é o dano, gente. É o dano massivo que eles possuem. Eles têm um dano em área também, que é bem interessante aqui. Tá ressaltando, muito bom. Eles usam um machado, né, como você pode ver aqui. Um grande machado para estar jogando. O seu estilo de jogo é melee, né? Eles atacam de perto. Eles também podem bloquear, né, dano com a sua arma. O seu machado é uma arma muito forte, eles bloqueiam dano também com a arma. Sendo assim uma classe meio tanker também no jogo. Só que eles são lentos, né, e meio previsíveis. É uma classe assim, bem procurada para jogar na DGS, né, por causa do dano em área que eles dão. E para você jogar assim sozinho também para upar, é uma classe que tem boa sobrevivência, aguenta bastante pancada. E embora sejam lentos, são muito bons também em PVP. Claro que como eles são um pouco previsíveis aí, você vai ter uma certa dificuldade, né? E como eles são lentos também, de acertar o seu oponente. Mas se ele derrubar o oponente, se o inimigo cair, pode-se dizer que já era, porque o dano dele é muito grande. Se você estiver jogando aí com um mago, né, com um arqueiro, contra um mago, contra um arqueiro, e você conseguir derrubar ele aí, certamente você vai conseguir matar ele muito facilmente. Então, é isso aí, os Berserker é uma classe meio tanker, concentrado mais em dano em área, tá? E dano solo também. E são procuradas aí para jogar em grupo. Se você quer jogar no PVP e aí controlar bem o Berserk, você vai se dar muito bem também no PVP. Os Lancer, que é aqui a segunda classe disponível para a gente poder escolher, é uma classe aqui, ó, relativamente difícil, tá, gente? De 5 estrelas, ela requer 4 estrelas para você estar jogando. É a classe tanker do jogo. Ele se utiliza aí de uma lança bem comprida, né, um escudo. Então, o que faz ele uma classe aí de ataque de média distância. Ele consegue, com a sua grande lança, atacar até média distância. E consegue também bloquear dano aí com o seu escudo. Ele bloqueia realmente o dano, protege a si mesmo e protege também aliados que estiverem atrás dele. Ele se utiliza de armaduras pesadas, assim como os Berserks. Se utilizam de armaduras de metal, né? Então isso faz ele perder um pouco do seu movimento. Então é um jogador meio lento. Mas possui alto nível de sobrevivência, por causa da sua DF alta. São muito procurados, né, para jogar em grupo aí, em DGS e também em PVP. Eles só não são muito ágeis, mas eles têm aí uma corrente, né, durante o PVP que puxa o adversário para perto deles. E não possuem também muito dano. A sua principal característica
é absorver damage, né? É um tanque de absorção. E então é uma classe boa aí pra você tá upando sozinho. Eles são muito procurados também para jogar em grupo, para DGS, né, Dungeons. E para PVP em grupo também é uma classe bem procurada. Então, se você dominar bem aí a classe dos Tanker, né, a classe dos Lancers, você vai se dar bem. Tanto para upar, né, como aí para jogar em grupo. É uma classe muito boa para estar jogando. E é bem legal também estar jogando de Tanker. A terceira classe que a gente tem aqui é a classe dos Slayers. É uma classe aí de level relativamente médio, né? 3 estrelas para se jogar, não é tão difícil de jogar de Slayer. A sua arma é uma Great Sword, né? Uma espada longa de 2 mãos. O Slayer possui a característica de DPS, né? De damage por segundo alta, né? Então ele tem bastante mobilidade. É um hero aí intermediário, digamos assim, entre de tanker não, né? Porque ele não tem skill nenhuma de bloquear damage, então ele é um hero mais assim pra damage mesmo. Ele bate bem rápido, tem skills de incapacitar os inimigos muito interessantes. Ele tipo derruba o oponente facilmente, também consegue stunar o oponente facilmente e dá um damage meio violento, digamos assim, né, durante o jogo. Possui assim um nível de sobrevivência bom para quem consegue dominar aí a sua técnica de evasão, porque ele é uma classe que precisa se movimentar muito durante o jogo, não pode ficar parado, que é uma classe que tem armadura leve, né, armadura light. Então é um hero que tem uma necessidade de bastante evasão, de bastante mobilidade. E ele é um hero assim para você jogar de damager mesmo, né, para dar bastante damage. Só que não é procurado, né, para jogar muito em grupo. E no PVP você precisa dominar bem ele para você se dar bem, porque ele é um hero que ataca de perto, né? Ele tem skills, né, igual eu te falei, de derrubar o oponente e de stun, que são características marcantes assim na raça dos Slayer, na classe dos Slayer, uma classe bem interessante para quem quer bater um PVP e que joga bem, dá bastante trabalho pro cara, né, vencer ele. Então fica a dica aí para quem quer jogar de Slayer. Agora vamos falar dos Warriors, gente. Os Warriors são a classe mais difícil de jogar inteira. Você pode ver aqui, ó, que é uma classe que exige 5 estrelas para se jogar, né? Então é uma classe bem difícil. Você tem que treinar bastante para jogar de Warrior, mas é uma classe muito legal, é uma classe bem versátil que você está jogando. Se você chegar a dominar mesmo as técnicas do Warrior, você vai gostar muito de jogar com ele. Ele se utiliza de 2 espadas, tem bastante skills. Olha aqui, tá escrito aqui que ele é um tanque de evasão, né? Ou um DPS melee. Ou seja, dá muito dano por segundo, né? Ele bate bem rápido. Só que ele é um hero, igual tá aqui, né? De armadura light. Então ele não aguenta muita pancada perto. Ele tem uma skill também que ele consegue bloquear. Assim como os Berserk, ele consegue bloquear algum dano, né? Com sua espada. Ele absorve, digamos assim, algum damage, né? Com as 2 espadas. Dependendo do level também da arma, né, e do hero. Não é como os Lancer, que bloqueiam totalmente o damage. Ele bloqueia parte do damage com as suas espadas. E também é interessante essa classe que você pode aí tá fazendo dele tanto tanker como DPS. Por isso que é uma classe aí difícil para estar se jogando, né. Se você quer fazer dele tanker, é com certeza mais difícil do que jogar de killer, digamos assim, né, se você quiser chamar melhor, de damager, né. Então, mas ele é uma classe bem interessante. Não e não é, né, procurado para jogar em grupo. Tem gente que prefere mais os Berserk, né, por causa do dano mais massivo. Mas é uma classe que se sustenta bem sozinho, tá, gente? Você upar aí de Warrior é muito fácil, se você não morre facilmente com ele. No PVP aí, se você dominar, você vai se dar muito bem também, porque ele é muito ágil, ele tem muita evasão. Ele pula, né, para lá e para cá, assim como o Slayer, né, que é um hero de evasão. O Warrior também ele é ainda mais ágil que o Slayer ainda, né, porém requer 5 estrelas para jogar. Então, se você quer jogar aí de Warrior, treine bastante que você vai se dar bem sim com essa classe. Agora vamos estar falando do Sorcery. O Sorcery é o mago DPS do jogo. É a classe que tem um dos damages mais altos aqui de Terra. Uma classe bem procurada para se jogar.
E além de ter um damage muito alto, você pode ver aqui, ó, que só requer 2 skills, né, de level aqui pra se jogar. Eu falo assim, 2 skills porque tá escrito aqui, play skill required, né, que seja. Então é uma classe aí de 2 skills requeridas para se jogar, uma classe muito fácil. Ele tem um damage muito grande, né, em área, né, e em área e solo também. Suas skills causam bastante dano. Ele tem skills também de incapacitar os adversários. Apesar de possuir armadura robe, né, ou seja, armaduras de pano, não aguentam muito dano. Porém, o seu alto damage não permite, né, que os adversários cheguem muito perto de você. Ele tem as skills interessantes que dá slow nos adversários, que incapacita, que deixa eles lentos mesmo, né. E tem skills aí que você joga no chão, por exemplo, e pode ficar perto das skills, os adversários, se chegar perto de você, onde a skill estiver, vão ficar tomando dano. Então é uma classe bem procurada também para se jogar em grupo, por causa do seu alto damage, né, em área. E se você quer ir jogar com uma classe em PVP e se dá bem, o Sorcerer com certeza é a classe indicada para você. Além de ser fácil, né, de jogar com o Sorcerer, é muito legal, não é a classe cansativa aí, tá se jogando. É bem interessante mesmo. Então fica a dica aí para quem quer jogar de Sorcerer. E vamos falar agora um pouco dos arqueiros. Os arqueiros também, assim como os Sorcerers, são uma classe fácil de estar jogando, né? O nível que se requer deles são 2 estrelas. Então aí são a classe, assim como os Sorcerers, fácil de se jogar. Eles usam, né, armaduras light, então eles não têm muita DF, porém a sua mobilidade é alta. Eles se movimentam muito facilmente e tem um ataque a longa distância, assim como os Sorcerers, né? Então é fácil aí você acertar o seu oponente e se locomover também rapidamente. Então o arqueiro com certeza é uma classe aí que incomoda bastante no PvE, né? No PvP também. Uma classe muito útil para se jogar aí, para se upar sozinho também, é muito interessante. Depois de certo nível durante o jogo você ganha aí as skills de traps, né, de armadilhas que você pode estar armando aí antes do combate e depois estar atacando o seu oponente. Ele vai vir, vai tomar o dano das armadilhas. Tem skill de incapacitar também os oponentes, tem skill de veneno, tem skills teleguiadas, tem chuva de flash. Então é uma classe muito legal para você jogar, tanto no PvE quanto no PvP. Você vai se dar muito bem se você souber jogar de arqueiro. Só não é uma classe muito procurada para jogar, né, em grupo, por causa do que sua damage em área, né, para fazer dungeons, né, por exemplo, não é muito procurado. Mas aí com certeza no PvP ele faz uma diferença. Se estiver no grupo aí com um tanker, né, por exemplo, e com um priest curando, aí você vai estar atacando de longe, fazendo bastante estrago aí no PvP. Então, para quem quer jogar de arqueiro aí, fica a dica, é uma classe ótima que você está escolhendo também. Vamos falar um pouco agora sobre os priests. Os priests, como o nome já diz, né, padres, são aí os healers do jogo, são os curadores do jogo. É uma classe aí que requer apenas 3 estrelas para estar se jogando, então é uma classe relativamente fácil também de estar se jogando, tá, gente? Eles possuem armaduras de pano também, como todo mago, né? Então eles são bem frágeis, assim, não aguentam muito damage. Porém são heroes são classes de auto sobrevivência, porque eles têm bastante cura mesmo. Eles curam tanto a si mesmos como seus aliados, né? Apesar de não ter, né, dano massivo, as suas habilidades são mais concentradas em curar. Os priests incomodam muito, e olha que incomodam mesmo, tá, gente? Você vai ver muitos healers, muitos priests aí solando aí no server PVP do jogo. Eu já vi healer, né, aqui jogando, que dá muito trabalho pra você matar, porque toda hora ele tá se curando, ele fica lá, te ataca, corre, e você ataca ele um pouco, ele já tá se curando. Ele tem skill de dar slow nos adversários. E então é um hero assim com alto nível de sobrevivência e bem procurado para jogar em grupo, tá, gente? É muito procurado para fazer DGS, para fazer PVP em grupos também. O healer aí com certeza é uma classe que você vai estar gostando de jogar com ela. Se você dominar bem dominar suas habilidades, com certeza você vai se dar muito bem jogando de priest. E ele só não é tão rápido para upar, né? Porque como ele não tem muito damage, mas é um hero de boa sobrevivência. Você vai estar conseguindo aí upar sozinho. Só não vai estar conseguindo fazer DGS, né, sozinho, dungeons. Na verdade não se faz com nenhuma classe, né, DGS sozinho.
Mas o Healer com certeza você vai gostar muito de jogar com ele. Vamos falar agora um pouco sobre os místicos, que é a última classe aqui da nossa lista de classes. É um hero que tem aí o requerimento de 4 skills, né? 4 estrelas para você estar jogando. Relativamente difícil jogar com os místicos, tá? Essa classe seria a classe suporte do jogo. Aqui embaixo está escrito, ó, suporte healer, né? Range, cloth, armor. É uma classe suporte. Ele também reala, né, os seus aliados, cura a si mesmo os seus aliados. E possui roupa de pano, né, gente? Então ele é uma classe meio frágil, porém não inútil. Lembrando que os místicos são uma classe muito útil no PvE, no PvP. Eles incomodam bastante também, tá, gente? Eles têm summons, então eles são summoners e buffers do jogo. Eles têm uns summonzinhos aí que incomodam muito. Tem uns robozinhos que eles invocam que tem um agro grande, né? Ou seja, chama a atenção dos mobs. Tem um summon também que ataca os adversários. Tem uma fadinha que summonam que curam, né, o místico aí o tempo todo. Eles têm buffs e debuffs. Usam skills aí para tirar a velocidade dos inimigos, né? Para tirar ataque, para tirar defesa. Eles têm buff também, auras, né? Se você está aí perto do místico jogando em grupo, ele vai te dar aí uma aura de ataque, de defesa, de crítico também. Então é um hero assim bem, digamos assim, bem dinâmico, bem versátil. E com certeza se você estiver aí dominando as técnicas do místico, você vai dar trabalho no PvE. Num PvP não vai ser fácil te matar, tá, gente? Ele é um hero que tem skill para se teleportar para longe, né, dos seus adversários. Quando o seu oponente chegar perto de você, ele tem uma skill que ele consegue se teleportar para longe do adversário. Então é um hero aí que faz diferença quando tá jogando em grupo. Ele consegue aí curar, né? Tem skill de curas, tem seus buffs que ajudam o grupo, tem os debuffs que incapacitam os adversários. Então é muito procurado, né, os místicos aí para estar jogando em grupo, para estar jogando sozinho também. Ele tem boa sobrevivência por causa dos seus summons. Então é uma classe bem interessante para você estar escolhendo para jogar. Lembrando que tem um certo nível de dificuldade os místicos, e eles são a classe que mais tem variedade de skill no jogo, por isso que é difícil controlar eles, né? Você vai ter que aí se adaptar bastante, tem muitas skills mesmo. Então é uma classe interessante. E é isso aí, galera. Nosso guia básico vai terminando aqui. Espero que tenha ajudado aí você nas suas dúvidas de qual classe e qual raça escolher. Tá, gente? Fica aí o meu abraço pra vocês. Se você gostou do vídeo, dê um like aí, deixa seu comentário, sua sugestão, comente, divulgue o canal. E é isso aí, galera. Um grande abraço, valeu e até o próximo vídeo. Fui!